que a gente vai falar agora é um povo muito conhecido. Que povo que é esse? Os Incas, né? Os Incas estão na América do Sul, ok? E esse povo, ele vai habitar a região do Peru, mais precisamente. O Império Inca é o império mais grandioso em extensão territorial, porque conquistaram muitas coisas. Mas foi o que menos durou, vamos dizer de certa forma, né? Entre os astecas e os incas, entre os astecas e os maias, os incas foram aqueles que tiveram a sua duração mais curta, mas é um povo muito interessante. Eles começam, vamos dizer de certa forma, a sua povoação ali na cidade de Cusco, no Peru. Mas os principais achados arqueológicos dos incas não estão em Cusco, onde eles começaram, e sim em Machu Picchu, né, que é o principal sítio arqueológico do Império Inca. Os incas, eles conquistavam territórios vizinhos, então com isso, ali em Cusco, eles vão conquistando, além do Peru, outros países, outras localidades, como Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. A população do Império Inca variou em torno de 10 a 12 milhões de pessoas, ou seja, é muita gente também. Como que se dá essa divisão da sociedade inca? Está lá na página 41 da nossa apostila, né? As populações incas, né, as populações, né, as cidades, elas chama de ailos, que era tipo assim, províncias, cada cidadezinha. Então, olha o que ele fala, ó. As populações dominadas pelos incas podiam permanecer com seus governantes, caso concordassem se submeter ao imperador inca, pagando impostos a eles. O império estava organizado em diversos ailos, que eram pequenas comunidades, geralmente formadas por laços de parentescos. Caso esses grupos se negassem à submissão, eram transferidos para locais distantes, mas dentro das possessões incas, e normalmente os integrantes de uma mesma família eram separados. Como que estava a arrecadação de impostos? Os impostos lá no Império Inca era chamado de mita. Ou seja, o que é a mita, professora Gabi? Pelo menos uma vez ao ano, o homem, o chefe daquela família, deveria prestar serviço ao imperador Inca, fazendo o quê? Construções de templos, de estradas, dentre outras coisas. Então vamos supor, lá na minha família, o meu pai, vamos colocar assim, trabalha sempre em janeiro. Então todo janeiro ele deixa o serviço dele aqui onde a gente mora e vai trabalhar lá para o imperador na cidade de Cusco. Vai trabalhar lá fazendo um mês de trabalho para ele. Então vai trabalhar todo aquele mês de janeiro, aí ele está pagando o tributo dele. Esse tributo era chamado de mita pelos incas. Acabou o mês de janeiro, voltava para minha casa, continuava meu trabalho. No próximo ano, voltava em janeiro novamente para trabalhar. Ok? Como o Império Inca estava localizado em uma região muito montanhosa, né? Formado por cordilheiras, foi necessário desenvolver técnicas para, vamos dizer assim, aproveitar os terrenos, para eles poderem praticar a agricultura. Porque como era uma região muito montanhosa, como que eu vou molhar os meus alimentos? Não tinha como, mas os incas foram muito à frente do tempo deles, meus amores. Eles criaram os negócios que chama como se fossem terraços, que vocês estão vendo aqui na página 41, essa imagem aqui, ó. É como se fossem escadas. Em cada uma dessas escadinhas, esses degraus, eles plantavam alimento. Então vamos supor, o alimento que precisa de mais sol, ele era plantado lá no alto do terraço. Aquele alimento que não precisa muito tomar tanto sol, plantado mais embaixo. Então eles começam a utilizar essa técnica para poder o quê? Para poder praticar a agricultura, já que o terreno deles não era favorável a isso. Então, pelos terraços que a gente está vendo aqui, ó, eles iam plantando. Então, em cada degrau desse terraço, normalmente era colocado algum alimento. Tá? Então, cada terraço, por exemplo, no primeiro degrau eu vou plantar batata, no outro eu vou plantar amendoim, no outro eu vou plantar abacate, no outro eu vou plantar milho, e assim eles iam, ok? E também havia os canais de irrigação para irrigar toda essa plantação. Uma coisa que é importante falar sobre os incas é o papel da mulher. Enquanto no Império Azteca e no Império Maia a mulher não tinha um papel muito significativo, aqui no Império Inca, as mulheres vão estar páreo a páreo com os homens. Elas também vão ter um papel de destaque, tá? Então elas vão ser um pouco mais à frente, elas vão ter um pouco mais de liberdade. Então era uma coisa muito diferente, é o que chama a atenção do Império Inca, né, que diferencia ele dos outros povos pré-colombianos. É esse papel, esse poder que as mulheres tinham, muito parecido com os homens, tá? Quase não havia diferença. Ali, para interligar, meus amores, na página 42 de vocês,
Para interligar os territórios de um lugar para o outro, né, nessa região montanhosa, foi construído 23 mil quilômetros de estradas, além de um sistema de correios e depósito de alimentos, armas e roupas para os seus funcionários. Mesmo com a grande extensão que alcançou, o Império Inca não desenvolveu nenhum sistema de escrita. Informações importantes como o valor dos impostos coletados, o número da população, meus amores, eram registrados em quipos. O que são esses quipos? São formados por uma série de cordas, tá? Onde são dados nós, né, para representar os valores. Então é como se eu tivesse, vamos supor, uma extensão, várias cordas penduradas, cada corda pertence a uma família, a uma localidade. Eu vou lá e dou um nó para marcar que aquela pessoa pagou seu imposto ou que uma criança nasceu. Era dessa forma. Já os maias e os astecas desenvolveram um sistema de escrita. Os povos incas não, eles não desenvolveram nenhum sistema de escrita. Outra coisa importante para a gente falar sobre os incas é a questão da religiosidade. Os povos incas, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, assim como os outros povos que nós vimos. Mas o que destaca os povos incas dos outros povos, meus amores? Eles cultuavam muito o sol, o deus sol. Tanto que o imperador era considerado filho do deus sol, o deus Inti, que era o deus sol. O imperador era uma divindade, ele era como se fosse o deus Inti lá no sol e o imperador aqui na terra, como se fosse filho desse deus, né, do deus Inti. Era muito comum essa prática deles ali, né? Outra coisa que é importante a gente falar sobre os incas, eles não realizavam muitos sacrifícios humanos, assim como os astecas e os maias. Os incas realizavam sacrifício humano? Sim, realizavam, mas muito raramente. Olha o que ele fala pra gente na página 42, no último parágrafo. Os incas raramente utilizavam sacrifícios humanos, o que só acontecia às vésperas de uma guerra ou na coroação de um novo imperador, de um novo inca. Eram frequentes, contudo, sacrifícios de animais, tá? Como lhamas, porquinhos da Índia, durante os cultos. Então era muito comum eles sacrificarem animais e não tanto os seres humanos. Os seres humanos só em ocasiões muito importantes, ok? Esses são os povos pré-colombianos que a gente aprendeu, né, durante essas nossas aulas. Vamos pegar a nossa apostila, lá na página 44, na hora de estudo, vamos pegar lá na questão de número 2, para a gente relacionar, né, a respeito das sociedades dos povos pré-colombianos que a gente viu aqui nessas aulas. Então, a gente vai marcar número 1, quando a gente vai falando dos astecas, número 2, quando a gente for falar de maias, e número 3, quando nós estivermos falando de incas, ok? O imposto era cobrado em forma de trabalho e recebia o nome de mita. Número 3, amores. O imperador se considerava também um deus que descendia do deus Sol. Número 3 também, porque são os incas. Esse povo se encontrava em decadência quando os espanhóis chegaram à América. É o número 2, são os povos maias que a gente falou. Além do milho, o cacau era um importante alimento para este povo. Maias também, número 2. Considerava-se o povo do sol. Quem que era esse povo aí? Número 1. Apesar dos incas também cultuarem o deus sol, mas os astecas, eles se consideravam o povo do sol, os filhos do deus sol. O número 1 ali. A capital Tenochtitlán foi construída sobre um lago. Número 1 também, que são os astecas. Construíram terraços para aproveitar melhor as áreas de plantação na região da Cordilheira dos Andes. Número 3, incas. Domesticaram a lhama, a alpaca e o porquinho da Índia. Também número 3. Eu vou repetir para vocês então a ordem de como ficou. 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3. Meus amores, essa foi então a nossa aula sobre os povos pré-colombianos, né, os habitantes da América, os habitantes do Novo Mundo. Na nossa próxima aula de história, a gente vai falar um pouquinho sobre os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Um forte abraço para todos vocês, uma ótima semana de estudo. Fiquem com Deus!